Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Bruno de Araújo Alves, curso Ciência da Computação do IFG Campus Anápolis. Esse vídeo é um trabalho de rede de computadores em que eu tenho que explicar o capítulo 12 do livro Rede de Computadores e Internet, sexta edição, do Douglas E. Kommer. O capítulo 12 do livro, Tecnologias de Acesso e Interconexão, procura explicar tecnologias de acesso como DSL, internet a cabo e linhas TI, que são usadas para residências e empresas conectadas na internet. E explica circuitos digitais de alta capacidade que são utilizados no núcleo da internet, né? A- Além, ele discute sobre a hierarquia de multiplexação dos sistemas de telefonia e fornece alguns exemplos de circuitos que são utilizados pelas operadoras de telefonia. Sem mais delongas, então, bora continuar o vídeo. A seção 2 do livro, Tecnologias de Acesso à Internet, Upstream e Downstream, refere-se a um sistema de comunicação que conecta um assinante ou um cliente a um provedor de serviço da internet, ou seja, um provedor. Para entendermos como é que a tecnologia de acesso é projetada, a gente precisa entender que o cliente geralmente ele vai fazer mais download do que vai fazer upload para a internet, né? Ele vai ir num site, vai fazer o download daquele site, vai ir no YouTube, ele vai fazer o download do site e também do vídeo do YouTube. Já o provedor ele é o contrário do cliente, ele vai fazer mais upload do que download. Ele vai fazer o upload do site para o cliente, ele vai fazer o upload do vídeo, da imagem em geral, de todos os arquivos que o cliente necessitar, ele vai fazer o upload. Então, esse sistema de comunicação, ele recebe um nome, né? O downstream, que se refere aos dados que trafegam do prestador de serviço, o provedor, para o assinante, e upstream, que é do cliente, do assinante, para o provedor. Já a seção 3 do livro, Tecnologias de Acesso de Banda Larga e Banda Estreita, são duas categorias que dividem como é fornecido o acesso à internet. Então, a banda estreita, ou seja, Narrowband, como é chamado em inglês, se refere a tecnologias que entregam dados de até 128 kilobytes por segundo. Por exemplo, a taxa máxima que uma ligação telefônica alcança é de 56 kilobytes por segundo, ou seja, ela é classificada em si uma tecnologia de banda estreita. Da mesma forma, circuitos analógicos que utilizam modem, circuitos digitais com velocidades mais lentas e alguns serviços de dados oferecidos pelas empresas telefônicas, como até mesmo o IoT, que não se encaixa o que é fornecido pelas empresas telefônicas, ela se encaixa como narrowband, pois a sua transferência de dados não passa de 128 kilobytes, porque ela não tem a necessidade de enviar muitos dados. O processamento do IoT é bem mais baixo, né? Já a banda larga, também chamada de broadband, é uma tecnologia em que a transferência de dados é acima de 128 kilobytes. Então, tecnologias DSL como internet da Vivo ou internet modem a cabo, internet Wi-Fi, como o próprio 3G, 4G, 5G, elas são consideradas broadband, pois a sua taxa de transferência é bem mais alta do que a de 128 kilobytes, que é a da banda estreita. Indo para a seção 4 do livro, com o título de A Linha do Assinante Local, ela descreve o termo da linha do assinante, que descreve a conexão física entre o escritório central de uma empresa telefônica e o local do assinante. Para entender como é a linha do assinante é usada, é importante compreender que ela é independente do resto da linha telefônica. Embora o sistema telefônico geral seja construído para fornecer 4 kHz de banda para cada chamada de escada, o loop local, ou seja, a linha do assinante, consiste de um par de fios de cobre que frequentemente tem banda potencial muito maior. Então, em particular, o loop local de uma linha do assinante, perto da central, pode ser capaz de lidar com a frequência acima de 1 MHz. E como a rede de dados se tornou um dos recursos mais importantes, a empresa telefônica tem explorado uma maneira de usar o loop local para fornecer uma comunicação de dados de alta velocidade. E um dos primeiros esforços que elas fizeram para prestar serviço para uma grande quantidade de assinantes
foi oferecido com a sigla ISDN, ou seja, uma rede digital de serviços integrados que, do ponto de vista do assinante, oferece 3 canais digitais separados, designados B, B e D, em que os 2 canais B, cada um operando a uma velocidade de 64 kilobits por segundo, têm a intenção de transportar voz digitalizadas, dados e vídeos comprimidos. Já o canal D opera a 16 kilobits por segundo, é usado como canal de controle, em que o assinante utiliza o canal D para requisitar serviços, que então, através do canal B, esses serviços são fornecidos e ambos os canais B podem ser combinados para produzir um único canal. Então, ao invés de ser 64 kilobits por segundo, eles se tornam 128 kilobits. Para a época em que isso foi criado, a velocidade de 128 kilobits parecia ser gigante, mas com o decorrer do tempo isso se tornou tipo, quase nada, e hoje as tecnologias vão muito além disso, com um preço muito mais baixo do que antigamente era fornecido. Na seção 5 do livro, Tecnologia Digital Subscriber Line, é uma das principais tecnologias utilizadas para fornecer serviços de comunicação de dados de alta velocidade através de uma linha de assinante. Ela tem várias variantes, como a DSL, Asymmetric DSL, em que o principal uso são clientes residenciais, a DSL2, Asymmetric DSL versão 2, em que é aproximadamente 3 vezes mais rápido que a versão antiga. Tem a SDSL, Symmetric DSL, em que empresas que exportam dados mais utilizam. Tem a HDSL, que é High Bit Rate DSL, em que empresas de até 4,5 km de distância do provedor de internet utilizam. E a VDSL, que é a Very High Bit Rate DSL, que é uma versão aprimorada e propõe uma taxa de transferência que chega a 52 megabits por segundo. Apesar de todas essas variantes do DSL, a mais difundida entre os clientes residenciais é a ADSL. Ela utiliza multiplexação por divisão de frequência, que divide a largura da banda da linha do assinante em 3 regiões, sendo uma das regiões correspondente ao serviço de telefone analógico tradicional, e outras 2 regiões fornecem a comunicação de dados, sendo o upstream e o downstream. Na seção 6, características da linha do assinante, ele fala que apesar da ADSL ser uma das tecnologias mais utilizadas pelos clientes residenciais, ela é complexa, porque não existem 2 linhas de assinantes que possuam as mesmas características elétricas idênticas, pois uma linha pode receber interferências em uma frequência e outra linha não receber. Mas pode ser que em uma frequência as duas recebam interferência. Então, as características fazem com que a DSL seja adaptiva. Ou seja, quando um par de modems ADSL está ligado, ele sonda a linha entre os modems e verifica as características e concorda em se comunicar usando as técnicas que são ideais para a linha. Em particular, a DSL usa um esquema conhecido como DMT, que combina as técnicas de multiplexação por divisão de frequência e multiplexação inversa. A multiplexação por divisão de frequência em DMT é implementada pela divisão da largura de banda em 256 frequências separadas, chamadas de subcanais. 255 deles são alocados para transmissão de dados downstream e 31 deles são alocados para transmissão de dados upstream. 2 dos canais upstream são reservados para informação de controle, ou seja, conceitualmente existe um modem separado em execução em cada subcanal que tem sua própria portadora modulada. As portadoras estão espaçadas em intervalos de 4 kHz para evitar que os sinais interfiram um com o outro.
Além disso, para garantir que a transmissão não interfira com sinais de telefone analógico, a DSL evita usar largura de banda inferior a 26 kHz. Quando a DSL inicia, ambas as extremidades começam a sondar as frequências disponíveis para determinar quais elas vão se comunicar. Então, se uma frequência em particular tem elevada relação sinal-ruído, a ADSL seleciona um esquema de modulação que codifica muitos bits por baud. Se a qualidade em uma determinada frequência é baixa, a ADSL seleciona um esquema de modulação que codifica menos bits por baud para tentar não ter perda de sinal e ambos os lados conseguirem se comunicar. Na seção 7 do livro, a taxa de dados da DSL, ele explica que a DSL pode atingir uma taxa de downstream de 8 megabits, enquanto o upstream a 640 kilobits. Porém, do ponto de vista do usuário, essa adaptação tem uma propriedade de conta interessante. Ela não garante uma taxa de dados, porém, ela garante que suas técnicas operarão quanto a linha tenha condições de suportar. Os assinantes que vivem mais próximo do escritório central podem ter um download de 8 megabits por segundo, então, enquanto quem vive mais longe pode ter a taxa de 32 kilobits. A mesma coisa acontece para o upload. Quem vive mais próximo tem a taxa de até 640 kilobits e 32 kilobits para quem vive mais longe. Porém, é importante entender que a taxa de dados da DSL só se aplica às linhas de assinantes que ligam um assinante ao escritório central da companhia telefônica. Porém, muitos outros fatores podem afetar a taxa de download e upload, como o próprio provedor de internet do servidor que você está tentando acessar, entende? Então, a taxa de download pode ser afetada pela carga atual do servidor que o usuário pode estar tentando acessar. Na seção 8 do capítulo, ele fala que os telefones analógicos tradicionais, embora eles operem em frequências abaixo de 4 kHz, ao levantar o aparelho, o receptor pode ser gerado ruídos que interferem com os sinais, DSL. Então, para proporcionar um isolamento completo, a DSL usa um dispositivo chamado FDM, também conhecido como splitter, ou seja, um divisor de frequência, que ele divide a largura da banda, passando as baixas frequências para uma saída e altas frequências para outra. Então, um dos lados do divisor vai ser conectado à fiação telefônica convencional e o outro lado vai ser conectado a um modem DSL. A seção 9 do capítulo, Tecnologias de Modem a Cabo, fala sobre uma das alternativas ao cabo trançado, pois o cabo trançado ele é bem suscetível a interferências que degradam substancialmente o desempenho de alguns assinantes. Uma das alternativas é o cabo coaxial, aquele mesmo utilizado pelas televisão a cabo. Ele é menos suscetível a interferências eletromagnéticas. Além disso, o sistema de televisão a cabo usa uma multiplexação por divisão de frequência, o FDM, para entregar muitos canais ao mesmo tempo. E com essa conexão a cabo, utilizando o modem, em teoria o sistema pode suportar 52 megabits por segundo de downstream e 512 kilobits de upstream. Na prática isso pode ser muito menor, porque a taxa se refere à comunicação entre o escritório da empresa e o local do assinante. E, em segundo lugar, a largura de banda é compartilhada entre os N assinantes que estiver na rede, pois é controlado pelo provedor a cabo. Então, do ponto de vista de um assinante, o compartilhamento da largura de banda com outros assinantes pode ser uma desvantagem, porque a taxa de dados disponível para cada assinante individual varia ao longo do tempo e a conexão é dividida para N assinantes. Então, a capacidade máxima para um assinante é de 1 para a quantidade de assinantes que estiverem na rede ao mesmo tempo. E a respeito sobre a instalação do Cable Modem, como o sistema a cabo ele usa o FDM, a instalação do Cable Modem é bem simples, pois não é como o SDL que necessita de um divisor de frequência e ele pode ser instalado diretamente. O hardware FDM e o Cable Modems garante que os dados e canais não interfiram com os outros, assim como acontece no DSL, em que você necessita dos divisores para que não hajam interferências do telefone com a internet. Na seção 12, Hybrid Fiber Coax
fala sobre a dificuldade das empresas de implantarem cabos de cobre e fibras óticas para cada cliente ao provedor. Então, esses fornecedores faziam a junção do cabo coaxial com a fibra ótica, tendo o HFC, que é o Hybrid Fiber Coax. Nos pontos em que a maior necessidade de largura de banda é instalado a fibra ótica e os demais pontos é instalado o cabo coaxial. Portanto, toda a conexão com o cliente em si é feita com cabo coaxial. Portanto, se o assinante já utiliza TV a cabo, o custo é bem minimizado, pois é utilizado o cabo coaxial e apenas é conectado na rede. Então, nos pontos mais que necessitam de mais largura de banda, é utilizado a fibra ótica e os demais pontos é utilizado o cabo coaxial, tendo apenas uma conexão, uma conversão dos sinais digitais do cabo coaxial para a fibra ótica. Na seção 13, tecnologias de acesso que utilizam fibra ótica, fala sobre as companhias a cabo que têm proposto uma variedade de tecnologias que empregam fibra ótica ou no sistema híbrido, como o HFC, ou que implantam por todo o caminho até o assinante. Nessa variedade está o Fiber to the Curb, ou seja, FTTC, que é parecido com a HFC, em que utiliza fibra ótica para os pontos em que há maior necessidade de largura de banda. Temos o FTTB, que é o Fiber to the Building, que a fibra ótica vai até realmente a empresa. Temos o FTTH, Fiber to the Home, ou seja, vai até o ponto da sua casa, bem parecido com o Fiber to the Building. Temos o FTTP, que é a junção do FTTB com o FTTH. São 14 terminologias de modems head-end e tail-end. É bem simples, ele fala simplesmente sobre os tipos de modem, que é o head-end, que ele é o modem utilizado por provedores, e o tail-end, que é os modems utilizados pelos clientes, os assinantes da rede. Na seção 15, tecnologias de acesso sem fio, ele fala sobre, embora as tecnologias como ADSL e HFC sejam de alta qualidade, ela não atende a todas as ocasiões, como áreas rurais em que a distância da cidade é muito grande, ou então até locais suburbanos em que a distância é muito grande para os cabos transmitirem uma boa qualidade de internet. Então há alternativas de acesso sem fio, como 3G, 4G, que são utilizados pelo serviço de telefonia. Atualmente tem o 5G. Temos acesso sem fio ao satélite. E tem o WiMAX, que é uma tecnologia sem fio de até 155 megabits por segundo. Então, a velocidade muito alta e ainda sem fio, não utiliza nenhum cabo, nem nada. Na seção 18, padrões telefônicos para circuitos digitais, fala sobre um circuito digital alugado de uma companhia telefônica. Deve seguir certos padrões de transmissão digital para que a companhia possa transportar chamadas telefônicas digitais. Nos Estados Unidos, os padrões de circuitos digitais têm nomes que consistem na letra T, ou seja, T1, T2, T3, que por padrão os engenheiros chamam de T-Series Standards, ou seja, padrão de T-Series. Infelizmente, o T-Standards não é universal. Então, no Japão, eles têm o seu próprio T, então a versão modificada do T-Standards. Na Europa, eles já têm um padrão com a letra E, que é E1, E2 e E3. Como cada país tem o seu padrão, as T1, por exemplo, eles têm uma taxa de bit de 1 megabits por segundo, com um circuito de voz de 24. O T2 tem 6 megabits, com 96 circuitos de voz. O T3, 44 megabits, com 672 circuitos de voz. Enquanto na Europa, temos o E1 com 2 megabits e 30 circuitos de voz. O E2 com 8 megabits, 120 circuitos de voz. E o E3 com 34 megabits e 480 circuitos de voz. Seção 20, circuitos de alta capacidade, fala sobre as companhias telefônicas usam o termo trunk para denotar um circuito de alta capacidade
e criaram uma série de normas para os circuitos de troncos digitais, como padrões Synchronous Transport Signal, e eles especificam os detalhes de conexões de alta velocidade, como cabo de cobre e fibra ótica, como está sendo mostrado na tabela do vídeo. Além do STS, as empresas telefônicas definem um conjunto equivalente de padrões de portadoras óticas. Os padrões STS referem-se aos sinais elétricos usados na interface do circuito digital, enquanto os padrões OC referem-se aos sinais óticos que propagam através da fibra ótica. Por fim, na seção 22, o sufixo C fala sobre a opção de letra C, que significa concatenada. A presença do sufixo indica um circuito sem nenhuma multiplexação inversa, isto é, um circuito OC3 pode consistir em 3 circuitos OC1, operando em 51 megabits cada, ou pode consistir em um único circuito OC3C que opera em 155 megabits por segundo. De modo geral, ter um único circuito funcionando em plena capacidade possibilita flexibilidade e elimina a necessidade de equipamentos de multiplexação inversa. No fundo, as redes de dados são diferentes das redes de voz. Então, um sistema de voz, circuitos de capacidade são usados como forma de agregar fluxos menores de voz, enquanto na rede de dados há um fluxo único de tráfego. Assim, se for possível escolher, a maioria dos projetistas de rede preferem um circuito OC3C a um circuito OC3. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco o capítulo. E caso não tenha entendido, dá uma passada na biblioteca, pega o livro, vai lendo, vê o vídeo e espero que você consiga, ao final, entender um pouco. Obrigado.